Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, nós vamos aprender como estudar de forma eficiente, aproveitando melhor o seu tempo e usando o que há de mais moderno em termos de ciência a respeito de técnicas de estudo. Vamos lá. Aqui está um breve currículo de quem eu sou. Tenho algumas aprovações em concursos públicos e passei os últimos anos estudando técnicas de como estudar de forma mais eficiente. E eu vou passar agora para vocês algumas dicas de como aprender conteúdos que são difíceis de memorizar. Um dos livros que eu li a respeito de concursos foi esse aqui do William Douglas. Vou deixar um link na descrição para quem quiser comprar. E eu fiz alguns cursos de outros professores, então eu juntei várias técnicas que existem de estudos. Primeira coisa importante a saber é a respeito da curva do esquecimento. Um pesquisador alemão ele fez experimentos e descobriu que se ele estudasse determinados assuntos, após um determinado tempo, aqueles assuntos eram esquecidos. Então, por exemplo, se nesse momento que ele estudou um assunto na curva azul, depois de 10 minutos, ele já esqueceu boa parte. Depois de um mês, praticamente todo o conhecimento já se foi. Mas ele percebeu que se depois de estudar o assunto pela primeira vez, um pouquinho depois ele fizesse uma revisão, isso já melhorava. A curva já ficava diminuindo de uma forma mais favorável. E se ele fizesse repetições espaçadas, e repare que o espaçamento não é linear, ou seja, se ele reviu depois de algumas horas, a revisão seguinte pode ser 24 horas depois, e a outra semana depois, e a seguinte um mês depois. Então, as revisões vão ficando cada vez mais distantes e a curva vai se mantendo mais estável, ou seja, o conhecimento vai ficando retido por mais tempo. Então, quando vamos estudar, o correto é a gente estudar um assunto e garantir que a gente revise aquele assunto e não simplesmente começar a estudar assuntos novos. O correto é fazer revisões para garantir que aqueles assuntos que estão prestes a serem esquecidos sejam revisados, reforçados e fiquem mais tempo na memória, enquanto a gente aguarda para fazer até uma esperada prova para conseguir a aprovação. Então vamos lá. Se você estudar usando a curva do esquecimento de forma manual, é possível, mas você teria que ficar marcando ali que dia que você estudou tal assunto e que dia que você deveria revisar. Só que existem ferramentas que facilitam esse processo. Duas dessas ferramentas são os softwares aplicativos Anki e Anki Audio. A palavra Anki vem do japonês, que significa memorização. O aplicativo Anki, ele organiza as revisões, garantindo que sempre você está revisando aquele assunto que está mais próximo de ser esquecido. E o Anki Audio é similar ao aplicativo Anki, mas é para áudios, porque o Anki você exige ficar na frente do celular, do computador, fazendo as revisões ali, então exige um certo tempo. Para pessoas que não têm muito tempo, elas podem gravar micro-resumos em áudio e colocar para tocar, garantindo que eu escute sempre o que eu escutei há mais tempo, o que está mais perto de ser esquecido. Eu vou mostrar aqui como que funcionam os dois aplicativos. Então vamos lá. Vou abrir aqui o aplicativo. Inicialmente vou abrir o aplicativo Anki, que tem essa cara aqui. Inicialmente você vai fazer download do software para o seu sistema operacional aqui neste site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então você vai baixar, aqui eu estou no Mac, mas tem versão para Windows, para Linux, etc. Então você vai instalar o seu Anki e vai abrir.
Aqui eu já estou com o Anki aberto e aqui eu já tenho alguns baralhos que eu organizo os meus estudos. O Anki, ele funciona muito bem, mas existem coisas que ele não faz nativamente. Para isso você precisa de plugins, de add-ons. Você pode instalar add-ons aqui, clicando em Tools, Add-ons. E aí você vai aqui no site, nesse site também que eu vou deixar aqui na descrição, ankiweb.net, onde você vai encontrar plugins. Eu vou mostrar aqui esse aqui, que é um que eu uso muito, que é para você aprender, memorizar imagens, a partir de imagens. Então imagine que eu quero instalar esse add-on aqui. Então eu navego aqui no site e acho aqui esse código, vai estar aqui na descrição um determinado número. Você copia esse número, volta lá no seu Anki e vai clicar aqui em Get Add-ons e vai colocar aqui esse código e vai dar um OK. No caso aqui eu já tenho instalado, então não vou instalar novamente. Então vamos lá. Estando com o seu Anki aberto, você vai clicar em Adicionar. Você pode criar baralhos aqui antes para você poder organizar melhor seus conteúdos. É bom porque você estuda, vai revisando só os assuntos que estão relacionados com a prova que você vai fazer. Depois que você já tiver o seu baralho, você clica aqui em Add ou você clica aqui direto em Add, que também dá para criar por aqui. Clicando em Add, você escolhe aqui o baralho. Se já não veio escolhido, você escolhe o baralho que você quer. Eu vou escolher aqui o baralho de inglês. Então, vou dar aqui um exemplo de estudo para o Anki é para aprender novos idiomas. Então, imagine que nós queremos estudar inglês. Ao criar uma carta no Anki, um flashcard, você tem que escolher o tipo. Existem vários tipos aqui. Basicamente, a gente vai usar 3. O Basic, e tem o Basic com reverso. Esse Basic com Basic, você só vai aprender a informação em um sentido. Ou seja, se você quiser, por exemplo, aprender que caneta em inglês é pen, você sempre vai aprender, ele vai sempre te perguntar como que se diz, por exemplo, caneta em inglês. E se você colocar esse aqui, reverse, às vezes ele vai te perguntar o contrário. Então, às vezes ele vai te perguntar o que é pen e às vezes ele vai te perguntar o que é caneta em inglês. Então, eu gosto dessa opção aqui, reversa. O básico com reverso, para que você saiba buscar a informação de forma mais rápida no seu cérebro, nos dois sentidos, e não simplesmente naquele sentido que você escolheu. Tem essa opção aqui, close, que é para você preencher as lacunas, também eu uso, é o que eu mais uso. E tem com imagens também. Eu vou colocar aqui o básico com reverso. Então você coloca aqui a palavra que você quer aprender ou a frase, alguma coisa que você precisa memorizar. Então eu vou colocar aqui pen e vou colocar aqui na frente, eu coloco pen, atrás eu coloco caneta. E aqui eu posso escolher, colocar tags que ajudam a organizar melhor o conteúdo. Por exemplo, eu estou estudando, aqui é inglês, mas também eu posso colocar que isso aqui é idiomas. E assim, se eu quiser encontrar todas as cartas relacionadas a idiomas, eu posso procurar por tags. Posso criar quantas tags eu quiser. Depois eu clico aqui em adicionar. Então eu adicionei uma carta com Basic and Reverse aqui. Eu vou escolher um baralho novo aqui. Vou clicar aqui em baralho novo e vou escolher aqui curso. Então, eu vou colocar aqui em adicionar. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa. Você pode enriquecer os seus baralhos com imagens. Então, se você vai, por exemplo, no Google Imagens e procura uma imagem de uma caneta, você pode clicar aqui, copiar imagem, voltar lá no seu Anki e colar. E assim você fica com um deck mais enriquecido, porque você tem informações visuais aqui também. Você também pode gravar áudio
para você colocar, como, por exemplo, qual é a pronúncia da palavra. Eu costumo colocar aqui também, com as minhas próprias, com uma escrita minha, a pronúncia daquela palavra. Então, coloco a palavra, a pronúncia, aqui a tradução. Uma coisa que eu gosto de fazer também quando estou aprendendo idiomas é vir em um dicionário inglês e colocar aqui a descrição e exemplos de frases no próprio idioma nativo que você está estudando. Então você pode copiar. Se você colar aqui, ele vem com formatação da web, com marcações HTML. Então se você usar Ctrl Shift V, ele cola de forma simples, sem o HTML. Então, eu posso colocar aqui exemplo de o que é uma caneta, aqui uma descriçãozinha em inglês. Isso pode auxiliar para que você não fique aprendendo simplesmente usando o seu próprio idioma. Então, essa é uma dica. Certo, vou clicar aqui em adicionar. Agora eu vou criar um outro card. Vou escolher aqui o tipo que eu mais gosto, que é o tipo close, que basicamente preenche as lacunas. Então você coloca aqui a frase que você quer memorizar e você vai marcando as palavras que você quer que ele esconda. Então, por exemplo, eu quero lembrar que caneta é um objeto usado para escrita. Então eu quero lembrar que é escrita. Eu clico aqui nesses 3 pontinhos e ele vai criar aqui um espaço 1, close 1. E eu posso criar outro aqui. No caso aqui vão ser criados 2 cards. Um eu tenho que lembrar que palavra que tem aqui e outro eu vou lembrar que palavra que tinha aqui. Se eu quiser juntar os dois, eu coloco simplesmente C1 nos dois. Isso garante que quando ele for me perguntar, essa palavra e essa ao mesmo tempo vão estar escondidas. Eu posso criar combinações, ou seja, um card tem só essa palavra e outro card tem essas duas aqui que estão marcadas com C1. E vou clicar em adicionar também. Então é o baralho do tipo close. E por último, se você adicionou aquele plugin lá, Image Occlusion, você vai clicar aqui nesse ícone, Add Image. Você vai escolher uma imagem que você quer memorizar. Escolher aqui um mapa dos Estados Unidos, por exemplo. Então imagine que eu quero memorizar no mapa onde fica cada estado. E eu posso criar os meus baralhos aqui. Meus cards. Então eu clico aqui nesse retângulo e vou escondendo aqui as informações que eu quero lembrar. Então aqui é o Texas, Novo México, Colorado, Arizona, Utah, por exemplo. Imagine que eu quero lembrar esses. Se você deixar assim, cada vez que ele for te perguntar, ele vai esconder um estado de forma individual e vai mostrar os outros. Mas você pode agrupar, ou seja, se eu quiser, por exemplo, que ele me pergunte todos de uma vez, eu clico em Shift, marco todos esses retângulos e clico aqui nesse botão agrupar. Significa que quando ele for me perguntar, ele vai me perguntar em um card só todos esses estados aqui. Eu vou criar aqui mais outro com Califórnia e Oregon, por exemplo. Então vão ser 3 cards. Um combina esses aqui e mais um para cá e mais um para cá. E aqui você escolhe como você quer que ele mostre. Pode ser esconda um e você tem que adivinhar um, ou esconda todos e você tem que adivinhar um. Então são tipos diferentes de como gerar aqui os baralhos. Eu gosto desse Hide One, Guess One, então eu vou escolher esse aqui. E ele falou que criou 3 cards. Então vou clicar aqui em fechar e agora a gente vai estudar. Então eu volto aqui em Index, eu volto aqui no curso e eu tenho agora 4 cards novos. Quer dizer, são 4 cards que eu nunca estudei. Nos outros cards eu tenho cards que eu preciso revisar hoje. No caso desse baralho aqui eu tenho 2 cards que eu preciso revisar hoje e um card novo que eu ainda não vi. Então eu vou clicar aqui e eu clico aqui em estudar agora. O primeiro card que ele mostrou aqui foi aquele de oclusão. Ele escondeu 2 palavras aqui. Eu tenho que tentar lembrar que palavras que estão aqui. Se eu clico, eu penso a respeito e respondo.
e eu clico aqui em mostrar a resposta. Aí ele vai me perguntar se eu achei fácil, ou seja, se eu acertei, eu posso colocar aqui, se eu acertei fácil, aqui. Ele vai me mostrar em 10 minutos. Se eu achei difícil, ele vai me mostrar em 6. E se eu errei, eu coloco aqui e ele vai me mostrar de novo daqui a pouco. E se eu achei muito fácil, já lembrei de primeira, essa aqui está tranquilo, eu coloco easy e ele só vai mostrar daqui a 4 dias. Então eu vou colocar aqui good. E aqui agora eu tenho que tentar lembrar que palavra em português que é pen. Então eu vou colocar aqui mostrar a resposta, ele falou aqui que é caneta, e eu posso dizer que achei muito fácil, eu clico aqui em easy. E você vai fazendo isso com todos os seus cards até que você conclua todos os cards. No caso aqui, acabei todos os cards relacionados a esse deck, a esse baralho. Eu tenho aqui outros cards de estudo de inglês, por exemplo. Esse aqui é um card que eu tenho, eu coloco aqui a pronúncia de acordo com o próprio dicionário, aqui onde ele mostra qual é a pronúncia aqui. Tem inclusive o som que você pode colocar e você pode gravar também. E este é o Anki. Você pode usar para estudo para vestibular, concurso, coisas que você precisa decorar. E é a forma mais eficiente de aprender idiomas e coisas que são difíceis de decorar. Esse é o aplicativo para computador, mas tem o aplicativo também para celular, o aplicativo mobile. E você pode depois sincronizar, você cria sua conta no site, você sincroniza o conteúdo para que você não perca, tudo que você revisar no celular fica sincronizado com o aplicativo. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando como que faz isso. Então esse aqui é o aplicativo do Anki para Android, tem também para iOS. E tem aqui também o aplicativo Anki Áudio, que tem uma interface bem parecida com a do Anki. Você cria seus baralhos, cria seus cards, com a diferença que os cards são micro resumos em áudio que você mesmo grava e você coloca para tocar enquanto está fazendo outras atividades. Por exemplo, enquanto você está fazendo tarefas domésticas, está dirigindo, você vai revisando através de áudio. Você vai escutando e aquilo vai reforçando o seu conhecimento. Então, tá à toa fazendo outra coisa que não está exigindo a sua atenção total, você pode colocar o Anki Áudio para tocar os seus micro resumos. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e os links na descrição. Obrigado e até a próxima.